Fala, nação colorada, saudações, torcedor tricolor. Estamos começando mais um Grenal Total, hoje com a participação de um ex-atleta que simplesmente participou de 2 Copas do Mundo, Copa América, Copa das Confederações, brilhou pelo Grêmio nos anos de 2002 e 2003 e é muito querido por todos os torcedores dos clubes por onde passou. Estou falando de Gilberto, ex-lateral esquerdo. Tudo bem, Gilberto? Boa noite. Tudo ótimo, boa noite, Muniz. É um prazer poder estar participando com vocês e podendo falar um pouquinho aí da história, né, que foi criada entre eu e o Grêmio, né? Então vai ser um prazer falar com vocês. Te apresentar o Mauro também. Tudo bem, Mauro? Boa noite, como é que tá? Boa noite, Muniz. Tudo tranquilo e muito feliz com a presença do Gilberto. Pô, por mais que tenha jogado aqui no Coermão, né, e não tenha passado pelo Inter, eu sou um admirador do futebol dele, era um grande lateral, e eu gosto muito do Hertha Berlim, né? Tu sabe, né, Muniz? É o meu time. Sim. Lá na Alemanha, é o Hertha, então tem mais esse agravante aí. Legal. E até aproveitando, né, e já dando sequência, eu queria, se o Muniz me permite, já começar aqui a entrevista. Claro, vai lá. Com o querido Gilberto. Gilberto, muitos jogadores, eles possuem o salão, né, o futebol de salão como a base, assim, como o início, né, e no teu caso também não foi diferente. O quanto o salão foi fundamental para o teu desenvolvimento técnico e dentro, depois, né, nessa migração para dentro do campo? Eu acho que o futsal, né, ele me ajudou na minha formação. A maioria dos jogadores que atuaram no futsal e que migraram para o campo, a maioria desses jogadores tiveram êxito, porque o futsal te dá a possibilidade de pensar rápido, num espaço curto, de usar o drible curto, de usar o domínio com a sola do pé, né? Normalmente, quando você vê um atleta hoje no profissional, no futebol de campo, que domina a bola com a sola do pé, você já sabe que em algum momento aquele atleta, aquele jogador passou pelo futsal, né? E eu acho que como formação também, futsal me ajudou muito, porque a gente tinha ali, a cada ano, né, a cada categoria, eram praticamente o mesmo grupo sempre, né? Então você começava lá com o Mirim, que hoje é mais sub-9, sub-10, sub-11, sub-12. Na minha época era Mirim, fraldinha, pré-Mirim, Mirim. Uhum. E aí era o mesmo grupo praticamente, a gente ia crescendo com aquele mesmo grupo, uma hora ou outra trocava um ou outro jogador, mas era sempre o mesmo grupo. Então a gente conhecia desde o pai, a mãe, o avô, o tio, a irmã, o primo, praticamente era quase uma família, né? Então a gente convivia com essa família o tempo todo, né? E eu joguei futsal até os 18 anos. Então, muito da minha formação vem de futsal, dessa compreensão de que uma hora você tem que sair, descansar um pouquinho, dar uma respirada para voltar. Então não tinha muita competitividade para ser titular, porque o futsal te dá essa possibilidade de inúmeras substituições, é diferente do campo, né? Que às vezes o cara tá jogando ali, o cara tem que torcer para o outro tomar um cartão para poder jogar ou ter uma oportunidade e tal. Então, acho que me ajudou muito nessa minha formação como homem também. Eu acho que o futsal, acho que vai muito também do raciocínio rápido, né? Porque como é um espaço curto, tu tá com a bola, tu já tem que pensar rápido de onde tu vai distribuir, né? É bem... É isso, porque é o que eu te disse, né? É o pensamento curto, né? É o pensamento rápido num espaço curto de tempo, né? Então o futsal te dá isso, né? E eu ainda peguei a regra que você não conseguia, era proibido fazer gol dentro da área. Ou seja, se você estivesse dentro da área, você tinha que retirar a bola da área para poder fazer o gol, porque não podia fazer o gol. Então isso tudo era muito complicado, né? Ser lateral com a mão, por exemplo. Eu lembro que na minha época a gente tinha inúmeras jogadinhas de lateral, de escanteio, enfim, de falta, e que hoje o futsal ele não te dá essa possibilidade por ser hoje uma quadra 40 por 20, e aí fica aquele jogo muito mais pelada que qualquer outra coisa. Um jogador que tem, às vezes, uma habilidade a mais, ele se sobrepõe, porque no espaço que a quadra tem,
esse atleta ele consegue driblar um, já fica praticamente com um homem a menos, e aí já fica mais complicado. Tanto é que se utiliza muito quando a equipe está perdendo o goleiro linha, né? Porque põe o cara para ficar um a mais ali. Então, assim, eu acho que é isso. Assim, o futsal te dá essa possibilidade, te dá a qualidade técnica, porque também era com uma bola menor que se jogava, uma bola mais pesada. Então, aquele domínio, aquele equilíbrio que você tinha que ter para poder dominar uma bola. E quando migrava para o futebol de campo, isso tudo era mais fácil, né? Porque a bola era mais leve, você tinha um espaço enorme para jogar, então qualquer driblezinho curto você já deixava um adversário para trás. Mas acho que o mais importante é isso, né? Acho que o mais importante é a formação como homem, né? O futsal, ele te dá essa possibilidade de você entender o que é você estar participando de um grupo, o que é você estar participando de uma família, de um grupo maior. E eu acho que isso, enfim, me ajudou muito a respeitar o momento, o espaço de cada um. Gilberto, seguindo essa linha do futebol de salão, muitos pensam que tua primeira experiência fora do país foi na Inter, né, já em campo, em 99, mas foi no Múrcia, em 94. Como foi essa participação em uma das melhores ligas de futsal do mundo, né? Tu chegou a jogar. Eu sempre falo isso, né? Acho que eu fui um cara, assim, feliz, né? Um cara agraciado, eu acho, né? Porque futsal, como eu falei, até os 18 anos, mas eu participei de uma equipe que era o Grajaú Tênis Clube, que tinha uma equipe fenomenal de juvenil, e a gente disputava o campeonato adulto com essa equipe juvenil. Então, nós fomos disputar 2 Taças Brasil de futsal. A gente acabou perdendo as 2. Nós somos vice para o Impro. Isso acho que foi em 92, eu acho. Em 93 a gente foi eliminado. A gente foi eliminado para a Sumov em 92, 93. E acho que em 94 para o Impro. E aí eu tive 2 propostas para jogar. Uma era na Enxuta. Famosa Enxuta. Exatamente. E outra era para ir para Alcantarilha. Na realidade era Múrcia, mas era eles chamavam lá um município lá, né, um pueblo lá de Múrcia, que era Alcantarilha. E eu tinha essas 2 propostas. E no dia que eu decidi ir para a Enxuta, acho que a Enxuta, por conta do plano Collor, ela acabou com o futsal. E aí eu deixei de ir para o Rio Grande do Sul já numa primeira passagem, posso dizer assim, né? Porque eu tinha decidido ir para a Enxuta e a Enxuta acabou. E aí só me restou ir para a Espanha. E aí foi maravilhoso, né? Porque eu não tinha nem noção do que era a Liga Espanhola. A gente ouvia muito falar, a maioria dos jogadores estão indo, mas eu não conhecia porque não tinha aquela vivência e também não tinha... Não é como hoje, né? O mundo globalizado, que você assistia os jogos pela televisão e tal. Então era muito do que a gente escutava. O fulano foi jogar futsal na Espanha, é a melhor liga que existe, e aí voltou para jogar no Brasil agora e tal. E foi uma experiência maravilhosa, porque apesar de eu ter ido sozinho, com 18 anos, os caras me deram lá a casa, era casa, comida, enfim, só não me deram o carro porque o clube já não era tão... Não tinha tanta bala assim, né? Mas eles me deram a casa estava impecável lá, apartamento, e eu fiquei lá durante 8 meses jogando a liga. Vários jogadores excepcionais, Edésio, Paulo Roberto Roriz, Cupim, que jogou comigo. Então, assim, tinha muita gente boa e foi uma experiência jogado, né? Poder dizer que eu joguei a melhor liga de futsal do mundo, né? Então, para mim foi uma experiência muito bacana. Legal. Pulando um pouquinho mais para frente, em 2002 tu vem para o Grêmio numa negociação com o Vasco, né? E foi o ano das semis, a semi do Brasileiro, semi da Libertadores, a semi da então Copa Sul Minas. Como é que foi a tua adaptação no clube e, aproveitando até, como é que foi a tua experiência com o Tite? Cara, eu digo que os meus 2 anos vestindo a camisa do Grêmio foi algo assim especial, né? Eu falo sempre isso, né? Que acho que a relação minha com a torcida do Grêmio, acho que foi eu não ter podido, não que eu pudesse fazer isso sozinho, né? Mas foi ter passado sem um título, né? Porque a gente tinha um grupo espetacular,
um grupo que, quando eu cheguei, era recém-campeão da Copa do Brasil, porque foi campeão da Copa do Brasil em 2001, com o próprio Tite, Anderson Lima, Zinho, Luiz Mário, enfim, né? Aí chegou Rodrigo Fabre, Mendes, Rodrigo Mendes também. Então a gente tinha um time muito bom. E eu estava saindo do Vasco, era a minha primeira possibilidade de jogar no time do Sul, né? Que na realidade era para eu ir para o Internacional, e em cima da hora as coisas mudaram e eu acabei parando no Grêmio, né? E aí foi assim, uma experiência espetacular, porque eu pude sentir, né, a torcida gremista e atuar ao lado de jogadores com um nível técnico muito alto, e eu estava voando, né? Porque assim, o Paulo Paixão, um baita preparador físico, ele conseguiu me colocar em condição assim de jogar. Eu jogava 90 minutos e queria poder jogar mais. E ainda a gente teve essa possibilidade da Libertadores. A gente acabou sendo eliminado para a Olímpia, numa disputa de pênalti que o juizão mandou voltar o pênalti que o Martini... Não, em 2002 foi... Em 2002 foi... em 2002 foi a Libertadores, que a gente perdeu para o Olímpia, em 2003 para o Independente. Em 2002, acho que o Darley não pôde jogar a final, essa semifinal, e aí o Martini entrou e pegou o pênalti, o juizão mandou voltar, e os caras fizeram o gol e acabou eliminando a gente, né? E ali já foi o primeiro baque, né? Porque o meu sonho era poder chegar à final da Libertadores, porque eu estava muito bem, tecnicamente, fisicamente, eu estava me sentindo bem, enfim. E a gente não conseguiu, e aí no Campeonato Brasileiro a gente conseguiu classificar entre os 8 primeiros, e a gente foi eliminado também, a gente não conseguiu chegar até a final. E em 2003 foi montada uma equipe também para que a gente conseguisse chegar, e na Libertadores a gente foi eliminado pelo Independente. Foi um jogo também difícil, a gente conseguiu um empate em casa, e fora a gente começou vencendo o jogo, né, lá na Colômbia, e depois a gente acabou empatando e passou daí passando o Independente. E aí depois da Libertadores a coisa degringolou, né, ficou muito complicado, muitos jogadores saíram, o Fábio saiu, muita gente foi saindo, e aí a gente no Brasileiro teve uma campanha muito ruim, né? Quase que a gente acabou caindo com o Grêmio. Enfim, a minha relação com o Tite foi uma relação muito, muito bacana, porque ele me ensinou muita coisa, né? E era um treinador que já tinha uma maneira, um jeito de tratar os jogadores diferente dos treinadores que eu tive. Com muito respeito, né? Tratava a todos com muito respeito, e isso para mim era uma coisa que era muito importante, né? Ter um treinador que tratasse todos os atletas com o mesmo nível, e foi uma experiência espetacular. Gilberto, eu não vou conseguir fugir, né? Tu deu uma informação aqui muito interessante, então tu chegou a ter uma conversa com o Inter antes de fechar com o Grêmio? Na realidade, também é aquela conversa de empresário, né? Porque na realidade a coisa parece que estava meio acertada com o Internacional, entre os meus empresários e a direção do Inter. E aí no meio do caminho aí parece que o Gilmar, enfim, né? O Gilmar conseguiu entrar, conversar, convencer, e eu acabei parando no Grêmio. E conversou com o Guerreiro na época, que era o presidente, e aí eu acabei acertando com o Grêmio, mas a informação era de que eu estava praticamente aquela coisa acertada com o Inter, mas não assinada, né? Aquela coisa meio que mais ou menos de boca, e eu acabei parando no Grêmio depois. Ainda bem. Precisava ali, né?
E hoje também, né? Se for parar hoje era só fardar, sem dúvida. Ei, Gilberto, o Grêmio tinha, tu até comentou, né? O Grêmio tinha muitos bons jogadores no elenco e muitos deles canhoto, né? Tinha o Roger, e tu fazia toda a lateral esquerda, né? Tanto a lateral quanto a parte da meia. Tinha o Roger, Rodrigo Fabre, até o Zinho caía por ali de vez em quando. Como era essa disputa e quão importante é para um jogador ele estar ao lado de outros grandes jogadores literalmente todos os dias, em treinamento, em jogos, facilita muito mais, né? Eu digo sempre que eu sempre digo isso, né? Que facilita, né? Quando você tem jogadores de alto nível, jogadores técnicos, jogadores inteligentes, isso facilita bastante. É como você falou, né? Quando eu cheguei, eu não tinha jogado de ala ainda, porque o 3-5-2 eu tinha tido uma experiência com o Abel no Vasco, mas muito curta. E quando eu cheguei no Grêmio, o Tite já jogava nesse sistema, que eram os 3 zagueiros e os alas. Então, era o Roger jogando de terceiro zagueiro, no lado esquerdo, eu fazendo a ala, o Zinho jogando de meia, e tinha o Mendes na frente, né? Então, a gente tinha essa forma, né, praticamente, de jogar quando eu cheguei no Grêmio. E ficou sustentando isso. O Fabre também jogava e tal, fazia os gols dele, né, foi artilheiro do campeonato. E quando o Fabre foi embora, que o Fabre parece que tinha que voltar para o Real Madrid, porque ele estava emprestado, o Grêmio parece que ia pagar, não pagou, e ele teve que voltar por conta do empréstimo, o Tite foi conversar comigo e foi muito claro, falou, olha, eu não tenho meia aqui com as características, eu não tenho um jogador com as características de meia, eu preciso de um jogador para jogar nessa função, eu vou mudar meu sistema e você vai ser o meu meia. E eu disse para ele assim, eu nunca joguei de meia, eu não vou conseguir jogar, e eu acho que tu vai criar um problema, porque se eu não me adaptar no meio, eu vou querer voltar para a lateral, que é a minha posição de origem. E na lateral só tem o Roger. E aí eu falei para ele que era capitão e tudo, ele disse, mas eu acho que eu não perco para o Roger. Então tu vai ter um problema porque tu vai ter 2 jogadores de um nível altíssimo para disputar uma posição. E aí eu não sei se ele ficou com medo, ele falou assim, não, mas você tem todas as valências técnicas e táticas para jogar nessa função, você vai jogar nessa função, e eu acho que você consegue. Eu falei, tá bom, a gente pode experimentar, se não der certo, eu vou voltar para minha posição. E eu disse para ele, eu me garanto, aí depois tu vai arrumar desculpa para a imprensa para dizer por que não tá botando o Roger. Depois o problema é teu, né? O problema é teu, exatamente. Aí eu joguei o primeiro jogo, achei que tinha jogado mal demais, como meia. E ele falou para mim, não, Giba, você jogou bem demais, você foi muito bem e tal, e enfim, me elogiando. E eu acho que essa posição dele me deu assim uma força muito grande, me deu confiança, me deu coragem para que eu pudesse permanecer na meia. Aí eu fui jogando um jogo, 2, aí comecei a fazer uma assistência, outra, faz um gol daqui, um gol de falta, chuta de longe e entra mais na área, né, infiltra mais dentro da área, porque como eu jogava de ala, até infiltrava, mas nem tanto. E aí eu comecei a tomar gosto, comecei a jogar naquela função, eu acho que deu certo, mas logo em seguida o Tite saiu, e aí o Adilson Batista chegou e me manteve ali naquela posição, e eu acho que eu consegui livrar, assim, ajudar o Grêmio a se livrar da segundona, né, já em 2004, 2003, e aí em 2003 eu não continuei mais, saí, e o Grêmio caiu para a segunda divisão em 2004, né, então acho que assim... eu acho que nessa função, acho que ele me deu muita força, me ajudou bastante, me deu muita confiança para que eu pudesse jogar nessa posição. E falando em gol, Gilberto, falou um gol aqui, um gol ali, foi tu que fez o 1000º gol do Grêmio no Campeonato Brasileiro? Cara, eu não me lembro disso, assim, né? Ao menos também eu não ganhei placa nenhuma, né? Mas eu não me lembro se fui eu que fiz, não. Eu não me lembro disso, não. Tá, eu vou dar uma pesquisada. Mas eu acho que não fui eu, não, cara. Eu acho que não, porque eu não me lembro assim de terem me perguntado, terem falado ou ter ganho placa em relação a isso, não. Mas se for, a gente tem que mandar um e-mail pro Romildo para rever essas coisas aí. Pois é, né? Aí sim, se for, sim, né?
A dúvida era do nosso ouvinte aí, o João, né? O João que mandou ali até a pergunta se tinha sido o Gilberto. Não. Gilberto, a tua saída do Grêmio foi ruim demais para o torcedor. O torcedor ficou muito chateado com a tua saída. Inclusive, na época, culparam bastante a diretoria. Como é que foi esse processo de saída? E tu queria ter continuado, mesmo, né? Claro, tudo poderia ser diferente, né? A gente falou agora que no ano seguinte o Grêmio acabou sendo rebaixado, mas talvez não seria, né? Não tem como prever. Mas a tua vontade era ficar? Não, era total. Eu estava super bem adaptado em Porto Alegre, estava super feliz. Apesar da minha vida pessoal, ela não na época, ela não estava muito boa. Estava me separando e tal. Mas eu estava super bem em Porto Alegre, estava muito bem, estava vivendo um momento espetacular fisicamente, tecnicamente. Aquela coisa assim, eu estava conseguindo arrastar os adversários, estava jogando com muita força, estava chegando, fazendo gol, estava aparecendo muito. E aí foram 2 anos de contrato, né? O meu contrato acabou em 2003 e a gente passou 2 processos complicados dentro do Grêmio. Foi uma em 2002, a gente ficou um período sem receber. E depois, em 2003, foram quase 6 meses sem receber dentro do Grêmio, né? Então, aquilo ali, porque eu já tinha saído do Vasco, fiquei 8 meses sem receber, eu fui para o Grêmio, achei que estava, assim, eu falei, agora a coisa vai ficar tranquila, né? Eu não conheço ninguém, nenhum jogador que tenha reclamado de não ter recebido dinheiro. É óbvio que, assim, pelo menos os que eu conhecia, né? E que tinham jogado com a camisa do Grêmio, assim, ninguém nunca falou que o Grêmio ficava 6 meses sem pagar. E o meu contrato acabou e o Adilson fez um esforço danado para eu ficar. Eu estava quase querendo ficar. Ele foi falar com algumas pessoas que ele conhecia, que eram empresários fortíssimos em Porto Alegre, pessoas que poderiam ajudar e muito. Mas eu já tinha me apalavrado com o pessoal do São Caetano. Era um desejo meu poder jogar a Libertadores e poder ganhar a Libertadores. O São Caetano iria disputar a Libertadores. O Tite tinha saído do Grêmio e foi para o São Caetano. Então já tinha o Anderson Lima também. Então o time estava montando o São Caetano estava montando um time muito forte. E aí também o desejo de jogar a Libertadores fez com que eu saísse, né? Mas não, assim, eu saí porque meu contrato tinha acabado e eu acho que não chegou a uma conversa boa em relação a pagamento, essa coisa toda de salário atrasado, porque não era nem o pagamento do contrato seguinte, mas do pagamento que ficou para trás. E aí eu resolvi ir para o São Caetano e foi isso. E na época o São Caetano pagava, né? O São Caetano pagava em dia. Exatamente. Mas não é nem questão do pagamento em si, né? Porque assim, por mais que o Grêmio... você sabe, Gilberto, eu estou aqui quitando aqui o que ficou para trás e vamos ver agora para frente. Se talvez ficasse mais 6 meses sem receber também, eu não teria como sair e iria jogar da mesma maneira. Só que é aquela coisa, né? Você já fica meio com o pé atrás, né? Você passa um ano praticamente sem receber 6 meses. Aí você vai para mais um ano, daqui a pouco 6 meses de novo. Daqui a pouco você vê, você tá... Né? Porque realmente a relação que eu tinha com a torcida do Grêmio era muito boa. Então a minha vontade era de jogar, ficar jogando. O Olímpico, para mim, era uma coisa assim muito... era muito acolhedora, né? Porque a gente ficava ali, concentrado ali embaixo da arquibancada ali e tal, tinha o meu quarto ali, e sim, eu brincava com os mais jovens, que eles que ficavam lá comigo e tal, então, os jogadores mais jovens, então, assim, era muito bom, assim, a minha passagem pelo Grêmio foi espetacular, e eu estava me sentindo bem, só que eu falei, cara, passar mais um ano aqui e ficar passando perrengue de novo e com a possibilidade de repente, né, porque na verdade como tu falou, a gente não sabia se iria cair, né, mesmo, né, mas tanto é que caiu. Mas a tendência era essa pela formação do grupo que estava sendo feita, né, porque a gente já sabia que não ia ficar legal, entendeu, a coisa. E aí muitos jogadores saíram, ninguém quis ficar, e aquela coisa de você achar que vai montar um grupo bom, mas enfim, acontece, faz parte. O Grêmio caiu, voltou.
e voltou com uma força total, com uma estrutura hoje que é monstruosa. Então, acho que serviu como lição para que nunca mais isso aconteça, né? Então, acho que é isso. E no Grêmio, Gilberto, qual o melhor momento, ou qual a tua partida inesquecível que tu fez com a camisa do Grêmio? Tu te recorda bem? Ah, cara, tem vários jogos, mas acho que o jogo contra o Independente mesmo, o primeiro jogo, acho que da Libertadores, tem um jogo do Olímpia também pela Libertadores, em que a gente estava ganhando o jogo de 2-0. Os caras empataram o jogo 2-2 e a gente conseguiu virar para 3-2. Acho que foi o primeiro jogo, acho, das oitavas, acho isso em 2003. E esse Independente também, né? Esse Independente foi um jogo que o Independente saiu na frente. Eu consegui empatar o jogo com um golaço batendo de fora da área de primeira, uma bola que o Fábio chutou, rebateu, ela sobrou fora da área, eu bati de primeira. E depois dei passe para o Rodrigo Fábio fazer o gol também, que seria o gol de empate, né? Porque o Independente virou o jogo e a gente ainda conseguiu empatar o jogo. Então, assim, eu acho que esses dois jogos, para mim, são memoráveis. Legal. Recentemente a gente teve mais um Grenal aqui no estado, que eu nem quero lembrar muito, e tu teve a oportunidade de atuar em alguns clássicos, né? Muitos aí pelo mundo até, né? E eu queria te perguntar o que tu tem a dizer sobre um Grenal e se é o maior clássico no país. É uma pergunta bem difícil, assim, né? Porque eu acho que sempre o clássico, né? Ele regionalizado, obviamente. Se você for para o sul, é óbvio que o Grenal vai ser o mais importante, né? Se você vier para o Rio, acho que aí dissipa um pouco, porque tem 4 clubes grandes, mas Flamengo e Vasco seria um dos maiores clássicos do Rio. Mas se você for para Minas, Cruzeiro e Atlético vai ser sempre o mais importante, né, para o mineiro. Eu acho que, assim, a minha visão, eu por ter jogado vários clássicos, eu acho que cada um tem a sua importância, né? Então, é como tu bem disse, assim, eu tive a possibilidade de jogar vários Grenais. Eu não me lembro de ter perdido para o Internacional nos clássicos. Mas acho que o primeiro clássico que eu joguei foi uma Sul Minas, e que acho que a gente empatou 1-1. Eu fiz o gol no Grenal, acho que foi em 2002, logo que eu cheguei, no início do ano. Mas acho que o clássico, ele porque assim, o que eu posso falar da torcida do Grêmio, né? Então, assim, acho que é um clássico bem importante, mas que eu senti assim, uma coisa como se tivesse, como é que eu vou dizer, uma mistura, né, de você estar jogando no Brasil e na Argentina, né? Fica aquela coisa meio... É difícil explicar, assim, porque a torcida do Grêmio tem aquele lado ali, o pessoal que ficava aí, obviamente, atrás do gol, né, fazendo avalanche, e dava uma sensação bacana, uma sensação gostosa de você poder jogar o clássico, né? Então, para a gente que está ali dentro, é um jogo assim de muita importância, que dá uma emoção assim indescritível. Gilberto, tu é um cara conhecido mundialmente e raramente a gente tem a oportunidade de conversar com alguém que já disputou uma Copa do Mundo, quem dirá 2. E quando a gente entrevista, não tem como deixar de falar. Tu atuou, jogou, fez gol e atuou na Copa disputada na Alemanha, né? Que é o país onde atuava na época pelo Hertha Berlim, clube do nosso glorioso Mauro. Como foi a sensação de marcar pela sua seleção no país onde estava acostumado a jogar? E o jogo foi 4-1, né? Contra o Japão pela fase de grupos. O que tu pode me dizer desse jogo em específico e da Copa do Mundo disputada na Alemanha? Cara, foi uma sensação de emoções, né? Porque eu já estava lá, né? Eu já estava jogando lá pelo Hertha, como tu falou, e assim, quem teve a oportunidade de visitar Berlim, visitar a Alemanha, sabe que é um país espetacular, né? Como eu te falei, eu fui muito feliz, assim,
de poder ter ido para a Alemanha, ter ficado lá 4 temporadas, ter disputado, ter jogado, enfim, essa Copa do Mundo para mim era uma coisa muito esperada, assim, muito sonhada, porque eu estava jogando lá, a maioria dos jogadores que atuavam no meu time jogavam em seleções da Alemanha, da Croácia, enfim, tinha muito jogador jogando, e eu também na época estava sendo convocado pelo Parreira para ser reserva do Roberto Carlos, e eu estava esperando muito. E quando eu fui convocado, foi aquela alegria, né? Porque saber que eu iria disputar uma Copa do Mundo no país onde eu já estava atuando seria espetacular. E eu lembro que a estreia foi no estádio de Berlim, né? Nós jogamos contra a Croácia e o Kaká acabou fazendo um golaço. A gente acabou vencendo o jogo. E essa oportunidade, a minha cabeça, quando eu fui convocado, era de que eu queria só jogar um jogo, né? Fosse qual jogo fosse, não importava muito. Eu queria era poder jogar uma partida vestindo a camisa da seleção brasileira numa Copa do Mundo na Alemanha. E como a gente já tinha vencido a Croácia, depois venceu a Austrália, eu torci para que a gente ganhasse os 2 primeiros jogos para que eu tivesse a oportunidade de jogar o terceiro jogo, né? Porque com certeza ele teria que poupar os jogadores, e foi isso que aconteceu. E aí a gente foi jogar em Dortmund contra o Japão e eu consegui fazer um gol. Aí, cara, assim, passou um filme na minha cabeça, porque muita coisa, né? Você lembra desde lá do início do início da minha carreira com futsal, passando por várias situações, horas situações de alegria, outras de tristeza, e aí você consegue chegar numa seleção brasileira, numa Copa do Mundo e consegue fazer um gol, você consegue entender onde você está, né? E aí, para mim, foi uma mistura de emoções assim, muito grande, é indescritível. Assim, é difícil eu falar assim, cara, eu fiquei contente. Não vou dizer que fiquei contente, fiquei muito contente. Às vezes, não, eu fiquei mais que isso ainda, né? Então, assim, é muito complicado não saber se eu corria para o banco, se eu corria em direção ao jogador, se eu corria para a torcida. Se eu falava um alô, mãe, assim, você não consegue, não dá pra... cara, essa é muito doida, né? O cara, tu planeja aquilo, mas quando acontece, tu já não sabe o que faz, né? Cara, tu não sabe o que faz. Aí, às vezes eu entendo, jogadores antigos, os caras davam cambalhota, ficava comemorando lá de um jeito esquisito, chorava, outro ria, outro se jogava no chão, outro rezava, né? Porque assim, é a sensação que vem. Você toma aquilo ali e depois você sabe que você tem que, aos poucos, vai indo aquilo ali, porque você sabe que o jogo continua, né? Então é muito doido isso. Mas foi uma sensação espetacular, uma sensação maravilhosa. De eu poder fazer um gol assim, em Copa do Mundo, enfim, foi muito bacana. Legal demais. Gilberto, agora é um momento mais complicadinho e é um momento que eu acho que no seu caso vai ser mais complicado ainda. Por quê, tá? Eu vou citar assim muito por cima, tá? Ó, Berbatov, Gareth Bale, Modric, Friedrich, Simonic, Boateng, Basturk, Marcelinho Paraíba, Mineiro, Anderson Lima, todo aquele pessoal também do Grêmio, que a gente já falou aqui, Bergomi, Pirlo, Ronaldo Fenômeno, Zanetti, Roberto Baggio, Pagliuca, Zamorano, aí no Vasco ainda tem Romário, Edmundo, Juninho, Mauro Galvão. Assim, eu poderia ficar aqui o dia inteiro, é muito complicado. A gente quer que tu monte o 11 melhor que tu atuou junto. Aí é brincadeira. Pô, só tu falou quase 300 nomes aí, cara. Gilberto, olha, Gilberto. Não, eu não vou nem me incluir, então, que é para deixar espaço aí para os parceiros. Porque eu não vou te mentir, eu acho que é o 11 mais difícil que a gente já teve aqui. E eu não citei o pessoal da seleção também, né? Não, pois é, né? Assim, é difícil, né? Acho que seleção brasileira de 2006 e o Vasco 2002, assim, de 2000, desculpa, eu acho que assim, é difícil, cara. É muito difícil. Não dá... porque, assim, é uma coisa que eu detesto a comparação, né? Então,
Acho que cada desses atletas que você citou, por exemplo, Pagliuca, aí você vai falar, pô, Gilberto, mas hoje tu jogou com Carlos Germano, tu jogou com Elton, tu jogou com Júlio César, você jogou com Dida, cara. Então, assim, não é fácil. É difícil. Você dizer, eu joguei com Daniel Alves, com Maicon, joguei com Jorginho, Paulo Baier, cara, eu joguei com Paulo Baier como lateral direito, né? Então, assim, é difícil, não tem como montar uma seleção desse nível, assim, cara, porque, como tu falou, é muita gente boa. Eu posso montar uma aqui e vou estar sendo injusto, com certeza, com muito jogador. Então, eu prefiro dizer assim, eu acho que dentre todos esses jogadores que você citou, um cara que eu reverencio, tenho o maior respeito, mas não sou íntimo dele, não sou amigo íntimo, mas respeito muito, é o Romário. Romário, para mim, eu joguei com o Romário em 2 passagens, joguei com o Romário no Flamengo e joguei com o Romário no Vasco. Então, eu posso dizer, porque joguei ao lado do Baixinho, e para mim o Romário é um desses jogadores assim, bem diferenciados, porque o Baixinho tinha, no Flamengo, por exemplo, tinha época que ele jogava um sábado, véspera de jogo, ele fazia uma partida de aposta com Renato, Gaúcho, às vezes no futevôlei, no sábado, que antecedia o clássico, e aí o pessoal os jornalistas iam nele, perguntavam para ele, aí Romário, como é que vai ser o jogo e tal? Ele falou, galera, pode ir pro jogo que vai ser 2-0, eu vou fazer 2 gols, e ele fazia 2 gols. Hoje em dia é mais difícil você ver jogador falar antes do jogo, assim, não, eu vou lá e vou meter 2 e pode ir, e a torcida pode comparecer, né? Então é mais difícil, né? E o Romário tinha muito isso, e no Vasco também, o Romário tinha muito essa coisa, né, ele parecia que antecipava o que ia acontecer. Muitas das vezes o Romário pegava 2 vezes na bola, fazia 2 gols, acabava 2-0 o jogo, e não tinha quem contestasse, né, a qualidade do Vasco, né? Então, assim, é um jogador que, dentre todos esses jogadores, olha que eu joguei com muita gente boa, eu acho que o Romário, para mim, acho que foi o melhor jogador assim, que eu já joguei. Pô, vamos ser, vai ser o primeiro que não vai conseguir fazer essa seleção até hoje. Mas eu entendo, Gilberto, de verdade. Eu posso até pensar depois tentar fazer uma, mas é o que eu falo, é muito difícil, é muita injustiça, né? Sim, eu fui dar uma pesquisada, né? Quem que tu jogou em cada clube que tu passou, e eu comecei a escrever, e eu comecei a me apavorar. Assim, meu Deus, não vai ter como é que ele vai encaixar toda essa gente num time? É difícil, não tem como. O Bale, eu acho que estava no começo ali, ele era lateral ainda, né? O Bale era jovem, né? No Tottenham e tal, e ninguém assim conhecia e nem poderia imaginar que o Gareth Bale iria se tornar um jogador que se tornou. Modric também era um jogador que estava chegando, por exemplo, no Tottenham, era um jogador que estava chegando e ali, modesto, que poderia dar certo, não poderia dar também, cresceu muito, evoluiu muito. Berbatov é um jogador que era assim, aquela espécie de jogador craque, mas que acho que não sabia a força que tinha, então era muito desleixado, era muito largado. Hoje eu vou treinar, amanhã não vou. E acho que era muito assim, errei o gol, errei e tal. Não era um cara que se cobrava, como o Cristiano Ronaldo é um cara que se cobra muito e tal. E fora tantos outros jogadores, né? Eu digo assim, no Tottenham, o Boateng, por exemplo, eles começaram comigo, tanto o Gerson quanto o Kevin Boateng começaram no Hertha, e o Jerome. O Kevin era convocado também para seleções de base da Alemanha, junto com o Jerome. Mas o Kevin fazia tanta besteira que os caras pararam de chamar ele para seleções de base. E aí, uma vez conversando com ele, eu disse isso para ele, né? Ele tinha sido convocado uma vez para a seleção de Gana, porque, se eu não me engano, acho que a Piá já era o treinador e estava vendo os jogadores, e aí eu falei isso para ele. Eu falei, cara, a forma mais fácil de você disputar uma Copa do Mundo é você jogando pela seleção de Gana. A seleção da Alemanha, tu nunca mais vai ser convocado, porque as pessoas não te querem lá, porque você só faz besteira, tu é convocado, aí aquela coisa de moleque, faz bagunça, sacaneia um, sacaneia outro, e o Kevin realmente não tinha limite, não tinha limite. Tanto é que no Hertha mesmo ele já fazia muita besteira,
mas era muito bom jogador. E aí eu conversando com ele uma vez, falei, cara, é mais fácil você, por que você não joga pela seleção de Gana? E ele falou, Gilberto, pô, eu vou pensar e tal, e ele acabou tomando essa atitude em na Copa de 2010, ele foi disputar a Copa do Mundo pela seleção de Gana, e entrou, e jogou bem e tal, porque essa era a vontade dele. Se ele tivesse continuado lá esperando ser convocado para a seleção da Alemanha, ele jamais seria convocado. E eu fiquei feliz, porque acho que ele me ouviu, de uma certa forma, acho que isso também, é como eu te falei, né? É importante, porque você passa ali, às vezes você nem vira ídolo de um clube, mas acho que você contribui com algumas coisas ali para os jogadores mais jovens, e eu acho que isso foi, assim, eu fiquei muito feliz de ter visto o Kevin disputar a Copa do Mundo pela seleção de Gana. Legal. Não, eu quando eu olhei assim a Internazionale, né, eu disse, meu Deus, aqui já não vai dar, não vai fechar já o time. Pois é. Eu peguei, só a Inter poderia ser os 11, né? Porque só tinha craque naquele time, né? Você vê, eu peguei Bobagem, Zamorano, Ronaldo, Djorkaeff, Bergomi já estava parando, mas estava ali, Pagliuca também já eram jogadores mais velhos, mas estavam ali. A Itália tem muito isso, né? Como é que se diz? Ele dá essa importância muito grande para os jogadores mais antigos, né? Tem muito respeito em relação a isso, né? Então, tanto é que Maldini, Baresi, os caras jogaram aí nos clubes com até quase 42, 43 anos, porque os caras eram fenômenos. Então, eu peguei muita gente boa. Esse é meu primeiro ano, né, praticamente, saindo assim para jogar futebol de campo na Inter, e só encontrei essas pessoinhas lá, né? Então, você fica meio assim, fala, meu irmão, um ali já vi na Copa do Mundo, o outro também. Pô, o outro aqui perdeu pênalti aqui na Copa, e eu falei, meu irmão, assim, eu olhava para um lado e para o outro, era só jogador de nível máximo, e você estando ali. E o Pirlo era... Pois é, o Pirlo era novo, era novo. Ele, o Ventola, eram jogadores jovens, né? E, enfim... foi outro jogador também que, assim, jamais poderia imaginar que iria se tornar o Andrea Pirlo que a gente viu jogar, né? Sim. Jogador de altíssimo nível, jogador como pessoa maravilhosa. Ele, assim, o Pirlo conversava muito, assim, quer dizer, muito, né? Me dava muito conselho, assim, falar, Giba, deixa isso para lá, tá? Não se preocupa, tua hora vai chegar, porque foi um momento muito difícil na minha carreira também dentro da Inter de Milão. Silvestre era o zagueiro da Inter de Milão, Luchesco era o treinador. Então, assim, era muita gente boa, muita gente boa. Legal, até aproveitando esse gancho, o Muniz vai estrear um novo quadro aqui com o entrevistado. Vai lá, Muniz. Gilberto, esse quadro novo é o Pensa Rápido, tá? Eu te faço uma pergunta, tu responde a primeira coisa que vir na tua mente, beleza? Beleza. Qual foi teu melhor treinador? Levir Coupe. Qual o melhor companheiro de equipe? Melhor companheiro? Eu acho que, apesar de eu não ter tido uma relação assim muito boa, mas Marcelinho Paraíba no Hertha foi um cara excepcional. Dois ídolos lá. Ele é ídolo lá também, né? Marcelinho manda no Hertha, manda em Berlim. Qual o teu gol mais bonito na carreira? É difícil, mas eu tenho, assim, são vários, mas acho que esse, vestindo a camisa do Grêmio contra o Independente, foi muito lindo, e eu tenho um jogo do Cruzeiro também, jogando também contra o Estudiantes, na Argentina, que acho que foi o gol mais bonito que eu fiz. Teve tu pelo Cruzeiro contra o Grêmio, esse aí eu gosto mais. Aí. Mas esse foi de pênalti, né? Eu acho que foi 1-1 o jogo. Foi 1-1. Acho que o Rockenbach fez o gol de empate, eu acho, se eu não me engano. O Rockenbach. Qual o jogador mais chato de marcar? Cara, eu tive muitos jogadores chatos de marcar. Mas acho que, assim, Alex Alves, para mim, acho que foi o jogador mais difícil de marcar, né? O Alex Alves era um jogador que tinha muita potência, tinha muita força, um jogador muito habilidoso, era veloz. O Alex era um jogador completo, assim, né? Então, os embates, assim, com a camisa do Cruzeiro, e que ele estava jogando na Portuguesa na época, em 98,
era difícil de marcar o Baianinho lá, era muito complicado. Agora, tem outros jogadores, Vitor, Belletti, são laterais direitos, né? Alessandro também, que era um jogador de muita força. Enfim, eu tive assim, jogadores, eu consegui marcar o Messi, e engraçado porque eu falo assim, o cara parece que tá querendo dizer que é muito bom, né, esnobar e tal. Não, mas eu não tive tanta dificuldade, por exemplo, de marcar o Messi quanto tive marcando, por exemplo, Alex Alves. Mas tive também dificuldade de marcar Cristiano Ronaldo, por exemplo, no amistoso entre Brasil e Portugal, que, se não me engano, foi em Londres. Eu tive muita dificuldade de marcar também o Robozão, né? Porque é um jogador muito forte também, jogador alto, jogador que consegue proteger bem, jogador rápido nas ações. Mas eu acho que o jogador mais difícil mesmo foi o Alex Alves. Qual o dia para reviver na tua carreira? Se pudesse escolher um. Aí acho que seria, né? Esse jogo aí contra o Japão, aí não tem como, né? Isso aí não vai sair da cabeça nunca. Eu vou pegar uma pergunta de um dos nossos ouvintes aqui, do Lucas. Qual foi a instrução mais estranha que tu já recebeu de um treinador? Não me lembro, cara. Mais estranha, não me lembro, assim. Não tem... graças a Deus, acho que eu nunca passei por isso, assim. Mas eu tenho uma história que eu conto que é verdadeira, mas não é de treinador, mas é de jornalista, né? A gente foi jogar Flamengo e Juventude no Alfredo Jaconi, e aí aquele jogo de 9 horas da noite, uma chuva, uma tempestade, campo alagado, barro, não sei o que, tal, jogo ruim, mas frio pra caramba lá em Caxias. E aí eu tô descendo o vestiário ali do Juventude, e aí aquele negócio, aquela correria, tal, chovendo, uns pingos grosso, forte, tal, aí o repórter falou, e aí, Gilberto? Porra, aí eu olhei pro cara assim, mas já tava meio pé da vida. Eu falei, e aí o que, meu amigo? Como é que a gente aí? Como é que... E aí o quê? Eu falei, e aí o quê? Pum, desci a escada e fui embora. Mas instrução de treinador, assim, eu nunca tive, cara. Mais estranho, eu nunca tive. O Joel já me botou pra jogar de lateral direito. Cobrança de jornalista foi a primeira vez, né? Pô, cara, e aí, não, mas ele falou, e aí, tipo assim, tá, o que tu achou do jogo? Eu falei, pô, mas e aí? Até aí eu imaginar isso, né? Mas o Joel já me botou de lateral direito e me tirou ainda no primeiro tempo, né? Isso foi logo no início, assim, no Flamengo, né? Mas instrução, assim, eu nunca tive. Inusitada, nunca tive. É isso. A última era o melhor jogador, mas já disse que é o Romário, então nem precisa fazer. Isso aí pra mim é... Romário, acho que foi o melhor jogador que eu já joguei. Legal, legal. A gente vai para a última pergunta e depois a gente vai ver as perguntas aqui do pessoal. O torcedor gremista quer saber o que o Gilberto faz atualmente? Quais os planos a médio e longo prazo? Eu vi um monte de livro aí atrás, então já é um sinal. Não, mas essa aqui é da minha esposa, né? É livro de arquitetura, porque eu estou no escritório dela hoje, né? Eu deixei ela lá, deixei ela com as minhas filhas e aí eu vim para cá, para o escritório dela, para ficar mais tranquilinho para falar com vocês. Entendi. Mas na realidade, eu tenho estudado bastante, né? Eu fiz o curso estou fazendo, na verdade, o curso de gestão da CBF. Eu comecei em 2019, era para acabar em 2020, em maio, mas por conta da pandemia eles pararam o curso e eles até deram continuidade no módulo. Faltavam 2 módulos em EAD, né? Mas fazer esses módulos em EAD com 2 crianças dentro de casa fica impossível. Sentar na frente do computador e ficar 2 horinhas assistindo aula online não dá. E aí eu preferi, quando voltasse ao presencial, eu participaria normalmente, né? Só que também eu não iria imaginar que a gente ficaria nessa pandemia até hoje, né? Então, a gente vive um momento bem complicado, mas eu tenho estudado, tenho principalmente tentado acompanhar um pouco essa evolução que o futebol vem tendo, essa melhoria até em relação à CBF. Eu acho que a gente tem que ressaltar isso também, né? A CBF está tentando fazer o possível para tentar melhorar o futebol e não é fácil, porque a gente vive num país que é muito complicado também em relação à economia, e que muitos clubes precisam se manter, precisam continuar jogando, mas ao mesmo tempo a gente está com esse contraste de um número muito alto de mortes e enfim, eu acho que para trabalhar isso
é muito complicado, mas a CBF está fazendo o trabalho dela e eu estou também buscando me capacitar para que quando tenha a possibilidade de trabalhar, eu gostaria de trabalhar mais assim, talvez como diretor na base, com alguns atletas e tentando passar um pouco da minha experiência para essa transição, né, e tal. Então, é isso, aguardando aí alguma oportunidade de trabalho para que eu possa exercer essa função também. Legal. Vamos às perguntas. Vai lá, Muniz. Partiu. Pergunta aí pro Gilbertão, o Giba, né? Qual a jogada mais inteligente que ele viu ou fez dentro de quadra ou campo? Rapaz, mais inteligente? Olha, são quase 20 anos como profissional. Deixa eu pensar aqui, né? Mais inteligente. Não, o bom é que pelo menos tem história, né? O bom é quando o cara pensa e não tem. Né? Porque, cara, jogada assim, rapaz. Cara, é assim, porque eu já vi muita coisa, né? Então, assim, eu já vi, como te falei, futsal, por exemplo, o Paulo Roberto, o Rorizo, que ele fazia lá, que é ídolo, por exemplo, na Espanha e tal. Mas eu já vi muita coisa, assim, muita coisa do Romário, por exemplo. O Baixinho tinha essa coisa da impulsão, né, de antecipar a jogada, antecipar zagueiros. O Romário fazia muitos gols assim, colocação. Gaúcho, por exemplo, o Ronaldinho fazia muita coisa, Kaká. Cara, é difícil assim, você falou Berbatov, por exemplo, Modric, os caras faziam, era uma coisa de doido assim, mas lembrar de uma específica é muito doido. Tem um gol, por exemplo, que passa direto aí, YouTube e tal, que é uma jogada que eu nem estava nessa época na seleção, mas é uma jogada da seleção brasileira. Eu acho que isso foi uma eliminatórias, que o Juan sai jogando lá de trás, dá um drible de letra no atacante do Chile. Isso foi no Serra Dourada, e ele enfia uma bola, acho que para o Kaká, e do Kaká aí sai o contra-ataque com o Adriano, com o Ronaldo, com o Robinho, que acaba saindo o gol. Então, assim, acho que é uma jogada com o Adriano, que demonstrava muito o que era o futebol brasileiro naquela época, né? Que eram jogadores assim, inteligentes, jogadores com uma capacidade de decisão muito grande e de definição também muito grande, que hoje às vezes a gente não consegue ver, né? A gente tem bons jogadores. Eu digo que hoje a gente parece que vive assim como a Holanda, né? Tem bons jogadores individualmente, com qualidade técnica absurda, mas que quando junta a coisa parece que não flui, né? A Holanda tem muito isso. Tem um jogador holandês que está arrebentando na Alemanha, tem jogador arrebentando na Itália, tem jogador arrebentando na França. Aí quando junta, a Holanda não consegue caminhar, não consegue ser campeã do mundo, não consegue um título mundial. Então é muito complicado. Mas eu acho que hoje a gente está vivendo meio isso, assim. Então, jogadores que têm um nível técnico altíssimo, são jogadores que brilham muito dentro dos seus clubes, são ídolos, mas que quando se juntam não está dando liga, né? Não está conseguindo engrenar. O Delmar, mandando um abraço para o grande lateral Gilberto e aos amigos Mauro e Muniz. Minhas perguntas são sobre um time que ele sempre quis jogar, mas nunca teve oportunidade. Aí ele fala que pode ser tanto, né, um time de grande reconhecimento, um grande clube ou qualquer outro time, né? E um jogador que ele gostaria de ter como companheiro de equipe. Cara, eu gostaria de ter jogado no Fluminense, né? Porque meu pai era tricolor e eu perdi meu pai com 6 meses de nascimento e eu não cheguei a conhecer meu pai e eu gostaria de ter jogado só para homenageá-lo, né? Mesmo morto, mas homenagear meu pai, de ter vestido a camisa que meu pai era torcedor. E eu acho que um jogador que eu gostaria de ter jogado é o Messi, né? Eu acho que o Messi para mim seria... Porque eu acho que eu joguei com o Romário, com o Ronaldinho Gaúcho, com o Ronaldo, com o Kaká. Então, joguei com muita gente boa assim no mundo. E eu acho que o fato de não ter jogado com o Messi, só contra, eu acho que se tivesse talvez o Messi do lado, assim, seria uma coisa também bem bacana. De poder contar também para as minhas filhas que atuei ao lado de um jogador que já foi várias vezes campeão do mundo. Tem mais uma aqui, ó. Aí...
Do Lucas Schmidt, pergunta se ele gostava de treinar e sente falta, se preferia treinos táticos, jogadas ensaiadas, e se esses treinos eram muito diferentes na Europa e no Brasil. Se eu gostava de treinar, eu treinava, né? Profissional que é profissional tem que gostar de treinar, né? O cara não pode estiar, né? Eu gostava de treinar. Hoje eu não sinto falta, não. Assim, eu treino, faço as minhas corridinhas e tal. Nada dentro daquela loucura, né? Que você tem que fazer 1 quilômetro em não sei quantos minutos. Não, pera aí, cara. Agora eu decido o meu tempo. Se eu tiver que parar no meio do caminho, eu paro, dou uma respirada, bebo a água, continuo a minha caminhada e tal. Mas eu não sinto falta, não. Agora, eu sempre gostei muito dos treinos táticos, né? Jogada ensaiada, eu não gostava muito, não, mas tinha muitos treinadores que gostavam muito, né, de fazer jogada ensaiada e às vezes até no jogo dava muito certo e tal. Porque às vezes no futebol de campo você tem aquele atleta que já foi treinado por um determinado treinador. E aí o cara aplica aquilo tudo no clube, depois ele vai pro teu clube e fala assim, vamos fazer essa jogadinha tal. Aí tu tá jogando contra o cara que já sabe da jogada, o cara intercepta a jogada, aí é difícil o cara sair jogada assim. Uma ou outra de vez em quando sai, né, uma jogadinha ensaiada, mas você vê que é raro sair um jogo no futebol hoje, um gol com uma jogadinha ensaiada, é muito difícil, né? Quando sai. Ainda mais aqui no Brasil, os treinadores rodam toda hora, né? Todo mundo treina em todos os times. Exatamente, toda hora. O cara tem que ter um repertório bom, né, de jogada ensaiada. Porque senão acontece uma vez, não acontece mais. Não acontece mais. Mas acontece gols assim, né? Com a malandragem que sempre tem ainda do brasileiro, como o Ronaldinho. Foi lá, pegou uma aguinha do Rogério Ceni, bebeu, tal, conversou, e aí bateram o lateral rápido para ele lá, Atlético São Paulo, ele pegou, meteu para trás e o Jô fez o gol, né? Tem esse tipo de gol ainda sai, agora jogar de ensaiada mesmo não sai, não. Mas é isso, assim. E os treinamentos, eles não eram tão diferentes, e hoje menos, né? Os treinamentos não eram tão diferentes da Europa, né? E hoje menos, porque a maioria desses treinadores saem daqui, vão fazer cursos lá fora, pegam a informação com o treinador lá fora, tenta trazer isso aqui para o Brasil e tenta introduzir. E tem muitos clubes já contratando treinadores portugueses, estrangeiros. Então, acho que o treinamento não diferencia muito, não. O que diferencia é o dia a dia de cada treinador, como é que ele conduz a equipe, como é que ele conduz aquela organização ali no dia a dia, para que a coisa consiga fluir no final, que é a vitória, né? O Cadu lembra aqui que o Gomes era muito criticado, mas que era um grande goleiro do Tottenham. Até pergunta se o Corinthians teria sido o teu maior carrasco. O William aqui fala, Gilberto e Nélio, quem gosta de futebol sabe a qualidade. Então, meu irmão jogou muita bola também. Bastante gente elogiando. E o Gabriel, ele manda uma pergunta que até fiquei na dúvida se perguntava ou não, mas vamos lá. Gilberto já deu migué? Mas aí tem que saber em qual sentido, né? Se for num treinamento, num jogo... Acho que foi no treinamento. No treinamento sempre tem, né? Você tá cansado, meu filho, você fala, hoje não vai dar para ficar fazendo essa correria toda, não, né? Você sempre tem dia que não vai, né? Mas eu tenho uma passagem interessante que eu falo que o Muricy, uma vez no São Caetano, a gente tinha feito um treinamento, era um treinamento em 2 períodos, era um treinamento na parte da manhã, um treinamento na parte da tarde. E na parte da manhã foi um treinamento físico, meio louco. Carlitos era preparador físico até do Santos também durante muito tempo, muita gente boa. Foi preparador físico do Lazzaroni também. E aí Carlitos, botou a gente para correr e tal. Aí à tarde o Muricy queria fazer um treino tático, né? Esse treino paradinho, pega aqui, joga lá, vem aqui, recebe, bota pro outro e tal. E a coisa não fluía, o pessoal com a perna cansada, pesada, e a coisa não estava caminhando do jeito que ele queria. Ele terminou o treino com 30 minutos, ele terminou. E daquele jeito, né? Que o Muricy dava entrevista lá, né? E, acabou, não tem mais treino não, vocês estão tudo aí dando migué aí, acabou, não chega, não vou treinar. Mas eu acho que ele sentiu, né, que a coisa não estava fluindo.
E aí ele virou e falou assim, vou terminar agora, 30 minutinhos, mas amanhã eu pego vocês com mais 2 horas de treinamento. E ele fez isso mesmo. Porque, assim, ele entendeu como jogador que ele podia ficar ali 5 horas tentando fazer uma coisa que a gente não ia conseguir, porque estava todo mundo com as pernas pesadas, cansado do treinamento. Mas tem essa coisa, né, do cara, às vezes, assim, não tá se sentindo bem, o cara fala assim, hoje não vai dar não, e tal, dá uma descansa, dá uma respirada aqui, aí é o famoso Miguel, né, fala assim, não, vou dar uma respirada aqui para amanhã tá melhor para poder treinar, né, mas faz parte também. Gilberto, eu queria te agradecer, muito obrigado, o papo foi muito bom, já fomos aí a 1 hora de programa, mas o papo muito bom, a gente teria muita história aí, principalmente com a carreira, do tamanho da carreira que tu tem, a gente teria que falar aí umas 5 horas, eu acho. Legal, cara, legal. Eu fico feliz aí pela oportunidade, né? Eu acho que é bacana você poder falar um pouquinho da nossa história, sempre é importante para as pessoas, né? É isso, assim, eu hoje estou aqui, assim, em casa, tranquilo, enfim, tentando a oportunidade de trabalho, tentar voltar para o futebol, mas graças a Deus as coisas estão indo bem, graças a Deus. No tempo certo as coisas virão, e tomara que tu venha para o Grêmio trabalhar aqui um dia. Gilberto, muito obrigado, como o Mauro falou, tomara mesmo. Grande abraço, fica bem, as portas estão abertas, sempre que quiser voltar, sinta-se em casa, e é isso aí, muito obrigado mesmo. Obrigado, Mauro, aí foi um prazer. Obrigado, foi um prazer. Você, Muniz, Mauro também, muito obrigado aí. Agradecer o pessoal em casa também pelo papo e até a próxima. Valeu, até mais.